رمضان رمضان Chegou Ramadan, mês abençoado, presente de Allah, tão esperado, o tempo de mudar e nos purificar, tempo de voltar a Allah e a fé renovar. رمضان رمضان شهر الرحمة والغفران رمضان رمضان يلا تقبل صيام رمضان رمضان شهر الرحمة والغفران رمضان رمضان يلا تقبل صيامنا Jejuamos com imã e intenção, buscando Allah de todo o coração. Lemos o Coran, fazemos doa, buscando perdão e mais taqwa. رمضان رمضان شهر الرحمة والغفران رمضان رمضان يلا تقبل صيام رمضان رمضان شهر الرحمة والغفران رمضان رمضان يلا تقبل صيامنا Yalla aceita nosso jejum, Yalla aceita nossas súplicas, perdoa nossos erros, guia-nos ao Jannah, aproxima-nos de ti, Ya Rahman. Amém. رمضان شهر الرحمة والغفران رمضان رمضان يلا تقبل صيام رمضان رمضان شهر الرحمة والغفران رمضان رمضان يلا تقبل صيامنا mês de misericórdia e perdão ya Allah aceita o nosso jeito. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam bem-vindos ao nosso programa Horizontes do Ramadã. Um programa que tem trazido vários temas importantes concernentes ao mês do Ramadã. Programa este que tem passado por esta média Al-Hidayah Moçambique. E hoje, inshallah, temos muito de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por várias dádivas. Uma das dádivas é o facto de Allah subhanahu wa ta'ala ter nos concedido mais um dia de vida. E como se não bastasse, Allah subhanahu wa ta'ala, após ter nos concedido esta dádiva de nós vivermos, nos concedeu o ser muçulmano. Isto é, a dádiva de nós sermos muçulmanos, que é uma das dádivas muito caras, que significa que dentro da nossa sociedade existem pessoas que não professam esta religião. Mas ok, uma vez que estamos no mês de Ramadã, mês de jejum, a pergunta que não quer calar é: será que os outros povos também eles jejuam o mês de Ramadã ou têm um certo jejum que eles observam? Por isso, nós convidamos o nosso querido Sheikh, um Sheikh muito abalizado e renomado na nossa comunidade islâmica, o Sheikh Abu Bakr Apadi, para conversarmos sobre esta questão. Sheikh, seja bem-vindo ao nosso programa. Bismillah, alhamdulillah, assalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Agradecer pelo convite, agradecer a todos os internautas neste momento e também cumprimentar aos irmãos aí e dizer que no pouco que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu do conhecimento, vamos tentar partilhar aqui e que Allah subhanahu wa ta'ala desde já aceite o nosso jejum e faça com que este jejum seja diferente nas recompensas do que os outros passados. Jazakumullah khair, cá estamos. Como eu vinha dizendo, o nome do nosso Sheikh acho que todo mundo já conhece, mas para realçar é Abu Bakr Apadi, um Sheikh que tem vários títulos e um dos títulos ele
é um promotor deste din, quer dizer, ele promove este din a parte de religião comparativa. A religião comparativa seria, ele traz a Bíblia e ele detalha a sua veracidade e a sua falsidade. E tudo aquilo que tem a ver com os povos anteriores, ele é o Bahr, ele é o oceano. Isto é, nós vamos tentar explorar este oceano, mas nunca chegaremos à sua margem. E indo em diante, Sheikh, eu gostaria de entender, uma vez que sempre que quando começa o mês de Ramadã, nós escutamos um versículo muito famoso, onde os álimos, quando explicam, dizem que o Islã, aliás, o jejum do mês de Ramadã, é um jejum que está a dar continuidade aos dos povos anteriores, do modo que nós tenhamos o taqwa. Então eu gostaria de saber, será que esse jejum é a única adoração que Allah subhanahu wa ta'ala deu continuidade? E se é a única ou uma das únicas, qual é a prudência por detrás disso? Mais uma vez, Bismillah, alhamdulillah, salam ala rasulillah, sallallahu alaihi wa sallam. A questão que me coloca, sendo o jejum do Ramadã ou o jejum em si, se existiu nos povos passados ou não. Sim, de acordo com o versículo que Allah subhanahu wa ta'ala no capítulo 2, versículo 183, Allah subhanahu wa ta'ala já disse: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Depois vem la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala diz: ó vós que credes, ó vós crentes, foi prescrito para vós o que é o jejum, assim como foi prescrito para os vossos antepassados. Estamos a falar do capítulo 2, versículo 183. E se nós verificarmos o Islã é baseado em 5 pilares. Vamos lá verificar esses 5 pilares. O primeiro pilar é o Shahadat Allah ilaha illallah. O segundo pilar é o Salat. O terceiro pilar é o Zakat. Depois é que vem o Sawm. Depois é que vem o Hajj. Se nós debruçarmos no contorno desses 5 pilares, vai encontrar que existem 3 pilares que todos os profetas e mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala implementaram. Como temos ouvido, há cerca de 124 mil profetas e mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala, todos esses 3 pilares não existiu divergência, todos implementaram, menos 2, alguns deles implementaram e alguns não implementaram. Quais são os 3 pilares que todos os profetas implementaram? O primeiro pilar, que é Shahada, que é proclamar a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Todos os profetas falaram. E se nós verificarmos aqui, dando exemplo ao Jesus, a Isa alayhi salatu wassalam, no livro de João 17:3, ele diz que somente Allah é o único e eu sou enviado de Allah, que é La ilaha illallah, Isa Rasulullah. E se nós aprofundarmos mais no 1 Timóteo capítulo 5, versículo 2, também vamos encontrar isso, que La ilaha illallah, Isa Rasulullah. A querer dizer o quê? A unicidade, todos os profetas proferiram e proclamaram, não houve divergência. E o segundo pilar, que é o Salat, todos os profetas proclamaram ou fizeram ou prostraram-se diante de Allah subhanahu wa ta'ala, fizeram salat. Não há nenhum profeta, inclusive o próprio Jesus, se nós verificarmos Mateus capítulo 26, versículo 39, repito, Mateus 26, 39, vai encontrar que Jesus fez salat. Então, estava a fazer salat para quê? Porque ele era uma criatura de Allah subhanahu wa ta'ala que tinha de fazer salat. E a terceira parte é o próprio jejum. Todos os profetas praticaram jejum. Todos, inclusive o próprio Jesus. Se nós verificarmos no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 2, vamos encontrar que Jesus fez jejum durante 40 dias. O que quer dizer com isso? Sim, o jejum é uma lei que existiu desde os nossos antepassados, vai existir até aqueles futuros, os que vão aparecer depois de nós, o povo vindouro vai também implementar o jejum. A questão é por quê?
É muito simples. Você quando compra carro, desde que foi implementado a primeira máquina, o primeiro carro, todos os carros vêm com catálogo, vêm com uma informação de manutenção. Não existe nenhum carro que não vai ter manutenção, seja anualmente, seja dependendo do que da máquina, a potência que vai ter. E da mesma forma, Allah subhanahu wa ta'ala fez essa máquina, esse organismo, esse corpo, e não ia faltar, não poderia faltar lá a manutenção. Então, a grande certeza desse jejum ter existido desde os primeiros e agora até o futuro, o grande objetivo é a nutrição, a velação, o controle. É como um pai, por exemplo, o pai quando chega em casa e não encontra um dos filhos, onde está o fulano? Onde está o fulano? Ele sempre está preocupado com seus filhos. Então, por que ele está preocupado? Porque ele quer uma nutrição, quer uma educação, quer uma velação, quer um controle, tutela, controle nesses seus filhos. E isso não ia faltar com Allah subhanahu wa ta'ala ou da parte divina. Allah subhanahu wa ta'ala sendo Ele o nosso Criador, então Ele deve velar esse organismo, o nosso corpo. Por isso que desde a primeira pessoa até a última pessoa vai existir o jejum. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala assim. E uma vez que o jejum é considerado como uma manutenção deste nosso organismo, será que os outros povos também jejuavam como nós jejuamos? Bem, se nós verificarmos, por exemplo, no livro de Jeremias 36, versículo 9, vai encontrar que jejuaram no nono mês. Nós também estamos a jejuar no nono mês. E se nós verificarmos, vamos encontrar outros jejuar. Agora, o número não implica. Quantas vezes, quantos dias eles jejuavam e quantos dias não jejuavam? Na verdade, há diferença. Outros jejuavam alguns dias, quer dizer, eram 3 dias, outros 10 dias, outros 40 dias. E foi prescrito para nós 29 a 30 dias. Então, cada povo tiveram jejum, mas a diferença no número, mas o jejum sempre existiu para todos. Sim. Quer dizer que, por mais que o número seja diferente, o objetivo sempre será o mesmo. É aquilo que nós estávamos aqui a querer explicar na forma detalhada, mas na forma resumida, quando Allah subhanahu wa ta'ala instituiu, obrigou, trouxe o jejum no seio das criaturas, teve 3 objetivos. Objetivos eles são essenciais que não podemos descartar, que são: o primeiro objetivo é espiritual. O objetivo do jejum, um dos objetivos é espiritual. O segundo objetivo é psicológico. O terceiro objetivo é objetivo fisiológico. Então, esses motivos levam com que Allah subhanahu wa ta'ala venha a nutrir, a controlar, a educar, a velar o organismo do ser humano, a parte espiritual, a espiritualidade do ser humano e o corpo em si. Então, essas coisas, desde o primeiro homem, também precisou. E agora também. Por isso que o famoso versículo, capítulo 2, versículo 183, diz assim: Ya ayyuhalladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala, quando quer falar de jejum, Ele primeiro quer as pessoas que vão depositar a confiança em Allah pela essa ordem. Não disse Ya ayyuhal muslimun, Ya ayyuhal nas, Ya ayyuhal ladina hadu, Ya ayyuhal nasara. Não chamou nenhuma pessoa e nenhuma religião para cumprir com o jejum. Disse: ó vós crente. Por quê? O crente é que vai implementar o jejum confiando no seu Criador. Porque aquilo que o Criador diz é porque tem benefício. É como você entrar num quintal e encontrar um pai. E o pai diz: meu filho, não senta nessa cadeira. Mas aquela cadeira não tem nenhum obstáculo, nenhuma sujidade. Por que esse velho, essa cota está me proibir aqui? Mas esse velho já sabe a essência da proibição. Então, pela confiança, você não vai sentar. Por quê? Mas a ver que aqui tem benefício nessa cadeira, mas ele, pela experiência, disse: não senta. É isso que acontece. Por isso que Allah quer essas pessoas que têm confiança nas ordens e em Allah subhanahu wa ta'ala para a implementação desse jejum. Daí Allah procura essas pessoas desde as primeiras e até as últimas pessoas que apareceram nessa face da terra. E o Sheikh estava aqui a mencionar o número
dos dias dos povos anteriores, como é que eles jejuavam. Será que os nossos organismos são diferentes ao ponto de ser prescrito aliás, ser prescrito o jejum de formas diferentes? É muito simples responder essa questão. Nós vejamos no nosso tempo, o povo que está a viver na atualidade é diferente com o povo anterior, mas as leis continuam as mesmas, o Corão continua o mesmo, mas a forma de usar o Corão tem que ser de acordo com o tempo. O Corão tem um sistema que você deve usar de acordo com o tempo. Então, Allah subhanahu wa ta'ala já sabe que esse povo, a nutrição dele não precisa deste tipo de... vou dar um exemplo simples para entender. Temos diferentes carros. Esse carro aqui precisa de 5 litros de óleo, esse carro precisa de 3 litros de óleo, esse carro precisa de 20 litros de óleo para fazer manutenção. Cabe ao motor que foi feito, que foi fabricado para a troca desse mesmo óleo. Então, não é de que todos os carros vão levar 8 litros de óleo, não vão levar 3 litros, senão vai gripar o motor. Então, cada carro tem a sua dimensão, os seus litros. É a mesma forma, Allah subhanahu wa ta'ala já sabe, esse povo de Bani Israel, como esse povo, a nutrição dele era nutrição divina, às vezes eles comiam coisas, às vezes de Jannat, entre aspas, às vezes eles comiam coisas originais, as coisas não eram deturpadas, então o jejum deles deve ser assim. O nosso tempo, Allah subhanahu wa ta'ala, por ser sapientíssimo, ter conhecimento infinito, então viu que esse povo deve fazer isto para ou esse tipo de jejum, ou essa quantidade, esse número, porque o povo é assim. Então Allah subhanahu wa ta'ala é quem sabe o melhor organismo de cada um e o tempo de cada um, por isso que as leis vinham de acordo com o povo, mesmo sendo as mesmas leis, mas Allah afinava e também acelerava dependendo do povo e a hora. E o Sheikh, quando estava aqui a explicar sobre a questão de as orações que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para os povos anteriores, que prescreveu o jejum para povos anteriores, eu gostaria de saber, uma vez que eu nunca vi um cristão ou um judeu a fazer salat ou a prostrar-se, sim. Será que no caso de jejum, o Sheikh pode nos explicar o porquê que isso acontece? Todo o povo tiveram a obrigação de salat. E se nós verificarmos, vai encontrar que todos os cristãos, entre aspas, ou todo o povo de Isa alayhi salatu wassalam, eram obrigados a fazer 2 salats. Ao nascer do sol, que é Salat Fajr, e ao pôr do sol, que é Salat Maghrib. Isso era obrigatório, que hoje em dia os nossos irmãos não estão a praticar. Isso é uma lei. Agora, essas coisas de Allah subhanahu wa ta'ala dizer, você tem que fazer desta forma e você vai fazer desta forma, Allah é quem sabe e sabe o número do o organismo e o tempo da pessoa para decidir da sua forma. Mas, na verdade, existem coisas que não são iguais. Se nós revermos a história do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ele foi al-Isra wal-Miraj, o profeta foi dado salat, 50 salats. O Musa alaihi salatu wassalam disse, volta, vai pedir a Allah para reduzir. Esses salats são muitos. Quer dizer o quê? Musa alaihi salatu wassalam tinha salat, mas não chegavam a 50. Quando ele chegou até 5, disse, volta, vai pedir a Allah para reduzir, e esses 5 também são muitos. Quer dizer que o Musa não tinha 5 salats, mas tinha salats obrigatórios, que eram 2. Então, o que estamos a aprender? As leis, Allah subhanahu wa ta'ala, naquele tempo tinham leis, mas podem ser as mesmas, e nesse tempo são as mesmas leis, mas de outra forma. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, quando manda o Corão, é o selo de todas as leis. Já não há como nós trocarmos e superarmos as leis. Por isso, o Corão é um livro de todo o tempo. Qualquer momento você quer uma questão que tiver na mente, abre o Corão, vai encontrar a sua resposta.
Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala fez um sistema de resposta das suas leis ou seus mandamentos dentro do Corão. Então as leis já existiram. E olhando para o jejum, eu vejo que eu nunca, não sei se é pela ignorância minha, eu nunca vi um cristão ou um judeu a jejuar. Não sei se isso acontece hoje em dia e como é que eles deviam fazer caso decidissem jejuar. Bem, nós temos aqui um livro, se verificar esse livro, até o irmão já vai ver esse livro, não é problema. Nós já descrevemos, já resumimos aqui nesse nosso livro os 5 pilares do Islã dentro da Bíblia. Aqui você pode encontrar o jejum dos antepassados, principalmente aos irmãos cristãos, vai encontrar aqui que eles tiveram essa. Agora, os cristãos sim tiveram essa lei. Os cristãos têm 5 jejuns. O primeiro jejum é jejum eucarístico. O segundo jejum é jejum de abstinência de carne. O terceiro jejum é jejum de quaresma. O quarto jejum é jejum de devoção, penitência. E o quinto jejum é o jejum monástico. Esses são os jejuns que eles têm. Mas a importância, a finalidade desse jejum é diferente com a finalidade do jejum dos muçulmanos. Eles só têm um objetivo, uma importância desse mesmo jejum, que é a espiritualidade. Controlar o comportamento, controlar a conexão, a amizade entre as criaturas e com o Criador. Enquanto para os muçulmanos tem 3 objetivos do jejum. Então, aí é onde nasce a diferença. Então, os cristãos têm esses 5 tipos de jejum. Sim, nós também temos o jejum obrigatório, que é mas o objetivo do jejum deles é único e o nosso jejum tem 3 objetivos. Essa é que é a grande diferença entre nós e os nossos antepassados, outras religiões. Mas existem lá o jejum. Sim, eu certa vez estava a navegar no Facebook e existe alguém que sempre ele gosta de discutir sobre o Islã, o cristianismo. Ele é um cristão e gosta de trazer shubuhats. Shubuhats, não sei como se diz em português, mas ele gosta de trazer críticas em relação ao Islã. E ele trouxe aquela questão que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam certa vez viu um janaza e disse aos seus companheiros que levantem-se. Ele trouxe essa questão para trazer uma divergência que nós estamos a imitar os judeus. Sim. Então eu gostaria de saber, se alguém disser que vocês estão a imitar a nós no jejum, como é que nós devemos responder essa questão? O jejum, nós devemos ter uma concentração total. A concentração nossa é tudo que o muçulmano faz não vem do seu capricho. São leis divinas, são leis de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, um muçulmano, ao implementar a sua lei, mesmo que seja uma lei igual a um quintal, a um governo, essa lei não é do governo, é lei divina, é lei de Allah subhanahu wa ta'ala. Esse exemplo que está a falar de o profeta sallallahu alaihi wasallam dar a ordem aos seus subordinados, seus companheiros, seus colegas, levantem-se a respeito da alma que está a passar. Aqui não era para nós adorarmos aquela alma, aquela pessoa que está a passar, e nem era para nós sermos cristãos nem judeus naquele momento, mas sim aquela essência, a essência de humanismo, de ser pessoa, de ter alma. Quer dizer, quem morreu é criatura de Deus. Você é quem? É criatura de Deus. É aquilo que nós temos dito. O mesmo Deus que criou cristão, o mesmo Deus que criou judeu, o mesmo Deus que criou muçulmano, é o mesmo Deus que vai agir no seio de todas essas pessoas. É Deus que criou todas essas criaturas, que vai tirar a alma de todas essas pessoas. Então, isso não pode implicar o facto do profeta sallallahu alaihi wasallam ter levantado com seus companheiros a cumprimentar, a respeitar a janaza. Não quer dizer que nós somos judeus, não quer dizer que nós somos cristãos. É a essência da alma, a essência da personalidade, a essência da criatura. É daí onde o profeta sallallahu alaihi wasallam levantou-se. O facto de nós jejuarmos hoje e ouvirmos que os nossos antepassados jejuavam, não quer dizer que nós estamos a copiar. Nós não estamos a copiar. Nós temos mandamentos.
temos leis, temos plasma, temos Coran que estamos a seguir. Esse Coran, que são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, é onde aparece o capítulo 2, versículo 183, Kutiba alaykumus siyam. É obrigatório para vós o jejum. Mas Allah está a nos dar em forma que esse mesmo jejum, sendo uma forma de eu, vosso Senhor, nutrir, educar, controlar, fazer manutenção ao organismo que eu fiz, então esse jejum desde a primeira pessoa fez. É isso que eu estava a dar um exemplo. O carro sem manutenção vai gripar. O carro sem controle vai gripar. Então, o organismo sem manutenção vai gripar. O organismo sem controle, sem educação, vai a espiritualidade sem manutenção vai desaparecer. Então, é daí onde Allah subhanahu wa ta'ala, em 30 dias, ele vem nutrir, ele vem controlar. Ele traz o ser humano num quartel para treinar, para conseguir superar os 11 meses. Então, nós não estamos a copiar. Nós estamos a dar continuidade com as leis de Deus, assim como eles foram ordenados. No livro de Jeremias, capítulo 36, versículo 9, foram ordenados para jejuar. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 2, foram ordenados para eles jejuar. No livro de Êxodo 38, capítulo 29, foram ordenados para jejuar. Nós também somos ordenados no capítulo 2, versículo 183. Estamos a seguir a quem? É aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala diz: كل عمل بن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Você agora pode sair, entrar na casa de banho. Esse exemplo eu tenho dado muita gente. Entra na casa de banho, beba. E eu descobrir que você bebeu ou não descobrir, você com Allah vão se pagar. Eu não te mandei jejuar, eu não tenho nada. O que eu sou? Eu sou simples mosca existente aqui no mundo. Sou o quê? Eu não dei ordem assim para jejuar. Aquele ser que é Allah que te deu ordem para jejuar, já te viu que você bebeu, já te viu que você estava no restaurante, numa esquina você comeu. Então é por isso que Allah disse: todas as ações vocês podem conseguir controlar entre vocês, mas uma coisa não conseguem controlar, que é o jejum. Quem controla o nosso jejum é Allah. Agora mesmo você não sabe se eu comi ou não, e eu não sei se você comeu ou não, mas aquele que nos deu ordem, que deu a ordem desde a primeira pessoa, que vai dar a ordem da pessoa que vai aparecer amanhã, ele controla o nosso jejum. Então o jejum é lei de Allah. E nós estamos a seguir lei de Allah, não estamos a seguir lei de nenhuma pessoa. E daí, agora, aparecer aqui que a abstinência de carne, que você deve comer, por exemplo, os nossos irmãos, nas quartas-feiras e nas sextas-feiras, eles não podem comer carne. Não podem comer carne, mas podem comer matzau, podem comer verduras, podem comer peixe, carne. Por que não podem comer? Quem lhes disse? Pergunta a eles. É Allah que vos disse para fazer assim? Não vais encontrar essa lei. Então, essas são espiritualidades que eles acharam e Allah é quem sabe melhor. Não vamos detalhar aqui esse assunto. E é uma coisa muito importante. Esse jejum desses nossos irmãos é obrigatório a partir de 14 anos. E nós também somos obrigados a partir da puberdade. A querer dizer que mais ou menos 14 anos já está o tempo da puberdade. Então, e outras coisas. E uma vez que o Sheikh aqui focou a questão de o jejum ser uma manutenção, porque um motor que não é posto em manutenção fica gripado. Eu gostaria de saber qual é a prudência ou qual é a ciência que Allah subhanahu wa ta'ala usou por detrás do jejum. O que é que o jejum faz no organismo do ser humano, ao ponto de trazer essa consciência? É muito simples. Nós todos os dias, todos os 11 meses, estamos a ingerir alimentos. Estamos na obesidade, estamos na hipertensão, estamos na comida sem observarmos as regras que Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro ensinou para nós observarmos, que é uma parte para a comida, quando você estiver a ingerir a sua refeição, quando estiveres a comer, deve dividir a barriga por 3, uma parte para a comida, uma parte para a refeição, aliás, uma parte para a respiração, uma parte para a água. Repito, comida,
água e respiração. Quando nós temos um bom frango ali, esquecemos que tem uma parte que devemos deixar para respiração. Estamos só a engolir aqui. O que traz isso? A nossa precipitação na alimentação ou na comida, no ingerir das comidas ou nos cereais, o que acontece? É a obesidade que estamos a apanhar. É a doença que estamos a acumular. Por isso que você encontra que depois do Ramadã, algumas pessoas perdem quilos. Por quê? Porque o jejum veio para tirar as obesidades, as doenças, aquelas escondidas que estavam ali. Por isso que o jejum é obrigado a ser feito, ou é obrigatório de dia, para facilitar a remoção dessas obesidades, essas doenças escondidas em nós, que nós nos achamos gordos enquanto estamos doentes. Então Allah vem fazer o quê? Manutenção. Vem fazer o quê? Controlar a terapia, a fisiologia, as doenças existentes no ser humano. Por isso que você vê que a pessoa que acaba de jejuar 30 dias, ele tem mais força do que aquele que não jejuou. Se quiser, podemos experimentar isso. 2 pessoas, deixando o mês de Ramadã, que é obrigatório, 2 pessoas que estiverem a jejuar nos dias normais, jejuam 3 dias consecutivos e outras pessoas não jejuaram. Ou outra pessoa não jejuaram. Isto é, temos 2 pessoas. Uma pessoa vai jejuar 3 dias consecutivos, outra pessoa não vai jejuar. Vamos ver depois disso quem vai ter facilidade de carregar uma coisa ou de ter força de uma coisa. É aquela pessoa que jejuava. Porque ele já tirou algumas doenças em si, já fez... É simples para entender. Tens um poço. Esse poço, vamos dizer assim, já não está a brotar água suficientemente, não está a sair água suficientemente. Leva no qualquer instrumento, cava e deixa aquele poço que não cavou. Qual deles que vai brotar água com flexibilidade aqui? É esse poço que você cavou, recavou, ou você abriu outra vez. Aqui vai sair água com mais força do que aquele poço que você... É isso que acontece conosco. Quando nós acabamos de jejuar, quando acabamos com esse treino que Allah subhanahu wa ta'ala nos mete na manutenção do organismo, temos mais força de viver os 11 meses do que aquele que não jejua. Então, o jejum não é castigo. O jejum não veio como castigo para alguém, veio como facilidade do seu organismo e da sua vida. E qual é o impacto que a comida faz na consciência da pessoa, uma vez que quando não comemos, Allah subhanahu wa ta'ala disse, do modo que vocês tenham temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Será que esse nosso físico que nós estamos a treinar influencia? Biologicamente, cientificamente, saiba que a comida não vem saciar o organismo. O que sacia o organismo? Por que nós associamos? Porque o sistema sanguíneo está a circular com facilidade no organismo do ser humano. Mas esse mesmo sistema sanguíneo, para ser bombeado, para ser dividido, para ser através do coração, precisa de uma coisa, estímulo, comida, alguma coisa. Essa comida não vai saciar a sua barriga. Quando você diz, eu já estou sacio, não. Quando você diz, já estou sacio, é porque o sistema sanguíneo já está a circular com facilidade. Por isso, veja só. Por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, a melhor coisa que pode estimular o sistema sanguíneo ou o organismo humano é a tâmara. Daí entra a tâmara. Por que a tâmara abunda no mês do Ramadã? A tâmara abunda no mês do Ramadã é porque é o melhor alimento que vai estimular o sistema sanguíneo para a circulação no organismo. Veja um hadith muito simples. Eu desafio todos os cientistas existentes no mundo, podem me encontrar, vamos debater até a morte. O hadith diz assim, inna al-halala bayin, wa inna al-harama bayin. Aquilo que é halal é visível, aquilo que é haram é visível. Você sabe que isso aqui é porco, isso aqui é frango, isso aqui é galinha. Já está. Wa bainahuma umur mustabihat. E dentre essas coisas existem coisas que há ambiguidade neles. No fim desse hadith diz, Alá wa inna fil jasad la mudgha. No organismo do ser humano tem um pedaço de carne. Alá wa hiya qalb, é o coração. O que tem a ver o coração com comida halal?
O que tem a ver coração com comida haram? Porque a comida halal, quando você ingere, vai facilitar o bombeamento do sangue do seu organismo. Quando você ingere a comida haram, vai dificultar o sistema sanguíneo, circulação com facilidade. É daí onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: cuidado o que você vai comer. Nós, no nosso tempo, estamos a comer químicos todos os dias e não temos facilidade de chegarmos a 80 anos, 60 anos chegamos com facilidade. E nós, homens, quando chegamos 40 anos, só daqui da anca, da cintura para cima, da cintura para lá abaixo, já morremos. Com 40 anos, jovens, a maioria dos jovens. O que quer dizer com isso? Quer dizer que porque nós não controlamos os nossos alimentos. Então, alimento. Por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam, veja só, quando estiverdes a quebrar o jejum, não falou de arroz, não falou de papinha, disse a primeira coisa que você deve pôr na sua boca é tâmara. Por quê? A única fruta existente no mundo que traz todas as composições químicas que vão facilitar a nutrição do organismo. Veja um segredo. O profeta sallallahu alaihi wasallam viveu 2 meses, 3 meses na sua casa sem acender o lume. Foi questionado: como que você vivia? Você está a mentir aqui. Você acha que está a mentir com seu marido, não comia, não acendia o lume. Como é que você vivia? Na base de 2 coisas. Quais são essas coisas? Água e tâmara. É possível uma pessoa viver na base de tâmara durante 1 ano. É possível. Mas não é possível você viver durante 2 meses com arroz. Vais gripar. Arroz é um alimento, vais gripar. Então, o que nós devemos fazer? Controlarmos nosso alimento, porque isso vai afetar o organismo. Daí é onde o jejum aparece, para nutrir, tirar essas obesidades, essas doenças que existem em nós. Então, o jejum não é castigo. O jejum é bênção de Allah subhanahu wa ta'ala. E o Sheikh aqui falou de quebrar. Aquele é um momento muito especial para o jejuador, e é claro que nós temos ali diversas comidas. Sim, quais são as comidas ideais para os primeiros momentos, quando a pessoa for a quebrar o jejum? Porque nós temos doces, temos salgados e ainda temos frios e... Sim, o profeta sallallahu alaihi wasallam, nós muçulmanos devemos agradecer muito. Nós devemos agradecer muito por termos uma religião verdadeira. A nossa religião não precisa de opiniões, só precisamos de acreditar daquilo que Allah disse e o seu mensageiro. Não precisamos de opiniões. Verifica só o que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse. Quando pretender, esse hadith está no Bayhaqi, está no Tirmidhi, está no Ibn Majah. Quando pretenderdes quebrar o jejum, primeira coisa é tâmara. A segunda coisa, se não tiveres a tâmara, água. Se não tiveres água, ou uma coisa que ainda não passou pelo fogo. Por que nós não podemos quebrar o jejum com uma coisa quente? Por que o profeta sallallahu alaihi wasallam não deu essa opção primeiramente? E por que nós não podemos fazer isso? Porque é muito simples. Eu costumo dar esse exemplo exemplo barato, vamos dizer esse exemplo da cultura. Você tem 2 tigelas com intestino, com tripas. Uma tigela, 1 quilo de intestino, outra tigela, 1 quilo de intestino. Tripa. Levas jar de água quente, 1 litro. Leva outra jar de água fria. Entorna água quente numa tigela e entorna água fria noutra tigela. Das 2 tigelas, verifica onde é que vai encolher, onde é que vai reduzir aquele tripa. Era 1 quilo e aqui também 1 quilo. Onde é que vai encolher, onde é que vai reduzir? Ali onde tem água quente, vão fechar, vão encolher. Por isso, quando você compra carne, 1 quilo, e a sua esposa cozinha, se aquele 1 quilo de carne enchia na tigela, depois de passar pelo fogo não vai encher a tigela. Por quê? Ele vai encolher, vai reduzir. Por isso que quando vocês pretenderem quebrar o jejum, não pode quebrar o jejum com uma coisa quente.
porque aquilo vai fechar os intestinos. Então, o que é que nós vamos ingerir primeiramente? Evitarmos coisas que não têm nutrição. Pires, coisas com gorduras, hambúrgueres, agora manteigas, evitar essas coisas. Leve coisas mais simples. Aqui não quero fazer publicidade da Zona Norte, que eles sabem, entre aspas, quebrar o jejum, entre aspas. O que eles fazem? Mandioca, batata doce. Nós aqui no Sul, o que nós temos feito? Hambúrguer, batata frita, é o que é isso? Olha, é o que? Você está, quer dizer, 14 horas de tempo você não jejuou, aliás, estava em jejum, estás a quebrar jejum com óleo. O que óleo vai fazer? Não estás na nutrição já, não estás a tirar as doenças, já estás a substituir. Allah tirar, você trazer. Então, vamos verificar aquilo que é boa coisa para o organismo e deixarmos aquilo que não é. Então, isso é muito simples. Sim. E sendo assim que o jejum tem sido, alhamdulillah, uma misericórdia para todos nós. Por que Allah subhanahu wa ta'ala deixou de fora ou permitiu com que quebrassem aquelas pessoas que estão doentes, aquelas pessoas que estão de viagem? Qual é a prudência por detrás? Isso é muito simples. O jejum não veio para castigo. Vou dar o mesmo exemplo que eu estou aqui a repetir. Tens um carro, quando você verifica que esse carro está a falhar, você vai conduzir? Vai continuar com a viagem? Não. Vais parar, procurar um mecânico para arranjar. Quando você sabe que esse homem está doente, por que Allah vai ordenar essa pessoa enferma a jejuar? Se vai gripar, esse vai morrer pelo caminho. E isso acontece também com a mulher quando está nos seus dias, quando está de período. A mulher de período, o que acontece neste momento? Nós chamamos, na biologia, chama-se descamação de endométrio. Chamam-se isso aqui, revitalização, chama-se troca de filtro. Estão a trocar o filtro dela para um novo filtro. Então, o que acontece aqui? Essa troca de filtro, quando encontra-se com jejum, e é o pior momento que você pode ver a mulher, é o momento de período. Esse momento, se nós fôssemos verdadeiros homens, se nós fôssemos verdadeiros maridos, íamos dizer, minha esposa, senta lá, eu vou cozinhar, vou fazer tudo, mas somos piratas e ela continua a sentir dores, a cozinhar, a cartar água, tudo a fazer, mas a dor que sente a mulher neste momento é uma das dores que é a mesma, mais ou menos, do dia de parto. Então, o que quer dizer com isso? É o momento das dores. Por que Allah, sendo misericordioso, ia ordenar para jejuar? Afinal, está a fazer manutenção ou está a castigar? Uma pessoa não consegue, está a converter, está com outras doenças. Por que Allah ia ordenar esse? Quando falamos de viajante, simples. Você está a sair daqui para ir shopping, está a sair para a Zona Norte. O que acontece? Você tem uma posição. Ao sentar, você senta numa posição. Essa posição é a posição essa que estamos aqui de cadeira. E na biologia existe uma coisa chamada plasmódio. Plasmódio é o quê? É a existência de água e sangue. Água e sangue. O organismo, o ser humano tem mais água do que sangue. Então, quando você, como se diz, quando você senta na mesma posição, toda aquela água desce. Todo aquele sangue também desce. Por baixo fica sangue, aqui em cima fica água. Então, o que vai acontecer depois? Começa a inchar nos pés, começa a vertigem, e esse momento você começa com vômito, algumas pessoas ficam a dormir. Então, o jejum não podia aparecer nesse momento, porque é um momento que você não está biologicamente, cientificamente, vamos dizer, na forma de saúde, fisiologicamente, não estás bem. E Allah não está a trazer jejum para castigo, está a trazer para manutenção. E você está com vertigem, está com o peixe inchado, está com tontura, está com todas as doenças. Por que Allah ia mandar você jejuar? Daí, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Quem estiver enfermo ou de viagem e não consegue jejuar, pode deixar para outros dias. Então, Allah trouxe essas facilidades. E aí, Sheikh, quando olhamos para os nossos irmãos, por exemplo, aqueles que estão em Cabo Delgado, que sempre estão fugitivos,
e temos os nossos irmãos palestinos, será que o jejum tem algum benefício para eles ou eles precisam de... Eles não devem, aliás, jejuar? Quanto mais sacrifício fizeres durante o jejum, melhor é para si e a recompensa é melhor, é mais elevada. Isto é, estamos num momento difícil este ano, estamos a jejuar 14 horas, outros países estão a jejuar 22 horas, outros estão a jejuar 24 horas, outros estão no deserto, aquele que está no deserto e nós que estamos aqui na sombra, aquele apanha mais recompensa do que nós. Porque o sacrifício dele é a mais. Então, a esses nossos irmãos vão verificar se achar que eu tenho, neste momento não estou doente, posso jejuar, aí ele vai jejuar e a recompensa vai triplicar. E é uma coisa, nós muçulmanos devemos deixar esse comportamento de dizer que eu não estou a jejuar porque não tenho iftar. É aí onde você tinha de jejuar. Se você não tem nada para matabichar, não tem nada para almoçar, por que não jejua então? É aí onde você tinha de jejuar. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando chegasse na sua casa, minha esposa, o que tem para comer? Amor, não tem nada. Aisha dizia, profeta, meu amor, não tem nada, não temos nada. Então o profeta dizia que já estou de jejum. Talvez porque acreditamos que a mesa tem que estar recheada de... Nada, isso não faz parte de jejum. É essa coisa de você, no momento de quebrar jejum, ou estás prestes para o quebrar, a mesa está repleta, a mesa está cheia de coisas que você nem sabe como chamar. Tem hambúrguer, tem não sei, tem batata doce, tem batata verde, tem a batata... Tudo está cheio. Isso achas que é melhor? Não. Jejum não vem para você esticar os pés, sentar, para pôr as duas mãos dentro do prato, depois a acumular na boca, a divergir na boca. Não. Jejum não vem para isso. Jejum não vem para você ter meses aqui só para uma pessoa, não. Ainda o melhor que você deveria fazer, chamar aquele fulano ali que não tem nada para quebrar com ele, venha quebrar na minha casa. Então, há diferença. E é uma coisa muito simples que eu aprendi do profeta sallallahu alaihi wasallam. Sempre nós estamos a levar de lá. O profeta sallallahu alaihi wasallam chegou de umas pessoas, chegaram diante dele, disseram, o mensageiro de Allah, os ricos já levaram todas as recompensas. O profeta disse, como assim? Eles tiram zakat, eles quebram o jejum de pessoas, eles fazem salat como nós, e nós fizemos o quê? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, tá bem, vocês continuam a fazer subhanallah, alhamdulillah, e a fazer salat também, serão melhor. Quando os ricos descobriram de que esses também estão a dizer subhanallah, é segredo que o profeta ensinou, eles também começaram a dizer subhanallah e a tirar zakat, a fazer salat. Os pobres foram dizer, profeta, esses aqui já descobriram o nosso papo ali, o nosso segredo, que é de dizer subhanallah para nós também sermos ricos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, cada ser humano tem 365 articulações. 365 articulações. Quem usar uma articulação para contentar Allah, terá recompensa. Muito simples. Você não tem badia para trazer na mesquita. Chega cedo na mesquita, estenda aquela esteira onde vão sentar aquelas pessoas. O outro comprou esteira porque tem dinheiro. Você não tem dinheiro para comprar esteira. Chega cedo para estender aquela esteira. Vai apanhar recompensa. Aquele pão que você acha que esse pão ninguém vai gostar na mesquita, vai existir alguém, leva esse pão. E há um segredo nós que devemos ter. Pelo menos guardar um dia para você chamar alguém na sua casa para quebrar. Esse segredo devemos ter. Em que sentido? Você é pobre, chama um pobre como você, faz uma coisa de cadeira dele ou da sua cadeira, coma junto. Não posso chamar porque não tenho refresco, não tenho o que. Eu acredito que isso traz mais irmandade. Isso, é por isso que o jejum, três ações trazem irmandade. Salat, você vai encontrar quem fica ao seu lado. É rico, é pobre, é branco, é mulato, está ao seu lado. Não há distinção, isso traz a irmandade. No salat, na mesquita, não existe religião aqui que acumula todas as raças no mesmo lugar, onde o negro fica com o branco, onde o branco fica com o indiano, onde todos se encostam. Salat. Segunda coisa é Hajj. Allah. No Hajj, todos estão brancos.
e todos estão a falar a mesma coisa, e todos estão no mesmo lugar, é irmandade. E outra coisa é jejum. Todos estão a quebrar ao mesmo tempo, todos estão a comer da sua forma, todos estão a quebrar da sua... Então, essas três coisas aumentam a irmandade. Salat, Hajj e jejum. E falando daquilo que o Sheikh estava aqui a abordar sobre comida, nós quando olhamos para a nossa sociedade ou a comunidade islâmica, é claro que existem aquelas casas que realmente as pessoas comem até ficarem incomodadas. Sim, aí já ficam também impossibilitadas de fazer o tarawih. Sim, ou Qiyamul Layl, como aliás outras pessoas sim. Chama assim. Sim. Então, eu gostaria de saber, será que nos povos anteriores, aí surgiu uma curiosidade, nos povos anteriores existia também o Qiyamul Layl? Sim, senhor. Temos versículo dentro da Bíblia onde as pessoas jejuavam de dia e à noite faziam salat. O tahajjud existia. Duas coisas, se você se pretender ganhar a bênção com facilidade de Allah, é o tahajjud e o jejum facultativo. Essas duas coisas que recolhem, atraem a misericórdia e a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala com facilidade. E 4 palavras também com facilidade, quando você pronuncia, quando você profere, Allah fica satisfeito. A primeira palavra é astaghfirullah, pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. A segunda palavra é dizer alhamdulillah, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. A terceira palavra é dizer subhanallah bihamdi subhanallah al-azim. Essa palavra Allah subhanahu wa ta'ala gosta. E a quarta palavra é dizer Allahumma salli ala Muhammad, dar salam ao profeta. Essas 4 palavras Allah gosta. E essas 2 ações Allah gosta, que é o jejum facultativo e o tahajjud. Então, naquele tempo também existia o tarawih. Eu depois do programa vou escrever. Naquele tempo existia, sim. Acredito que os nossos telespectadores aí também já ouviram, já aprenderam, inshallah. Sim. Então, naquele tempo existia o tarawih. Nós temos aqui o livro de Neemias que fala disso, e temos o livro de Isaías que fala disso, que os versículos já que estão a desaparecer aqui, mas tenho certeza que o livro de Neemias fala disso. Eles vão adquirir o livro, inshallah. O livro de Neemias é um dos livros que está dentro da Bíblia. Sim. Digo o livro do chefe. O livro do chefe para poder encontrar com mais facilidade. Sim. Então, são essas coisas. O tarawih existiu naquele tempo, sim, o jejum existiu naquele tempo, as boas ações existiram naquele tempo, mas aqui há um segredo. Quando Allah subhanahu wa ta'ala traz esse jejum, seja para os nossos antepassados, seja para nós, o objetivo é de mudarmos depois. Não é você ontem não estava a insultar pessoas porque estava de jejum. Hoje acabou o jejum, acabou a quaresma, assim como nossos irmãos começaram com o jejum. Uma coisa muito importante para você ter prova que o jejum existiu no tempos anteriores. O jejum dos nossos irmãos cristãos são 40 dias, começou no dia 18. Nós também começamos o nosso jejum dia 18. Eles vão até dia 2. O jejum dele vai até dia 2. Então, o que quer dizer com isso? Quer dizer que eles têm essa obrigatoriedade, também nós temos essa obrigatoriedade. Só que depois desse nosso jejum, não podemos voltar aos nossos passos errados. Senão não teríamos feito nada. É daí onde nós refletimos. Será que esse meu jejum valeu ou não? E é desde já pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que aceite o nosso jejum e faça com que esse jejum seja mais uma vez diferente, com mais bênção e aceitação do que outro jejum. O Sheikh, qual é a mensagem que vai deixar para terminarmos o nosso programa, inshallah? Para uma vez que o jejum já é uma prática que tem sido observada, mesmo por pessoas que não têm religião, alegando que isso faz parte de uma dieta, por aí em diante. Qual é a mensagem que deixa para aquelas pessoas, aqueles muçulmanos que não jejuam? Bem, eu não vou deixar a mensagem para os muçulmanos que não jejuam, vou deixar a mensagem para todo o globo terrestre, todo o mundo. O jejum é uma felicidade. É só decorar essa palavra.
Jejum é uma felicidade. O que quer dizer felicidade? Por isso que você encontra que os sahabas, os nossos antepassados que sabiam o significado de jejum, eles queriam que todo ano fosse jejum. Todo ano todos os dias fossem dias de jejum. Porque eles sabiam, é no jejum, é no mês do Ramadã, onde encontra animais que são gordos, porque estão a comer restos dos que são gulosos. Cozinha muito, não conseguiu de acabar, vai dar animal, fica gordo. É no jejum onde os pobres vivem bem, por zakat ou por sadaka. É no jejum onde aquele orgulhoso está na mesquita com facilidade. É no jejum onde as barracas, os bares, os discotecas fecham. É no jejum onde as músicas não vão. É no jejum, todas as felicidades estão acumuladas dentro do jejum. Por que nós não vamos gostar do jejum? Então, a minha mensagem é, eu gostaria que todo ano fosse jejum, todos os dias fossem dias de jejum, todos os dias fossem dias de Ramadã. E há uma coisa aqui que estou a lembrar. A palavra Ramadã é uma palavra de origem árabe que é Ramadan ou Ramadã, que significa abster, excluir, tirar, remover. Remover o quê? O nosso mau comportamento. Remover o quê? O nosso orgulho. Depois do Ramadã é para você ser nova pessoa com bom comportamento. Isso vai nos deixar felizes. Então, a minha mensagem seria: Ramadã deve ser um mês de felicidade que vai trazer ou dar continuidade com essa felicidade depois do mesmo mês, não ser tipo incômodo. Como é possível você, muçulmano, não se sente feliz durante o Ramadã? Se não quer jejuar, deixa. Não quer jejuar, deixa. Quer jejuar? Jejua com toda a felicidade. E é por isso que os não muçulmanos, os cientistas, os biólogos, os médicos, wallahi, não existe nenhum médico que vai discordar dessas duas coisas. Não há nenhum médico do mundo, cientista do mundo, não há nenhum doutor da medicina do mundo que vai dizer que o álcool beneficia. Álcool beneficia. Se aparecer, esse é mentiroso. Cientista, um médico da medicina que vai dizer álcool é nutritivo no organismo, é mentiroso. E a segunda coisa, não há nenhum médico e cientista que vai dizer que o jejum não tem benefício. Não existe. Todas as doenças, entre aspas, são removidas através de jejum. Por isso que o termo é com facilidade. Toma esse comprimido em jejum. Fica 3 dias, até beba água em jejum. Faça isso em jejum. Eu quero dizer o quê? Tem que aceitar um tempo sem comer. Não todo momento estamos aí. Então, jejum é uma felicidade para mim. Allahu Akbar. Ya Sheikh, jazakumullah khairan por ter aceito o nosso convite e por ter nos permitido nós navegarmos nesse oceano que não tem fim. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum, eu aqui agradeço pelo convite e mais uma vez pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala que aceite o nosso jejum e que seja motivo de nós entrarmos no Jannat sem ajuste de conta e que abençoe toda a equipe de Horizontes de Ramadã e que continuem com outro tema, não horizontes do Ramadã, horizontes de comportamentos fora do Ramadã. Jazakumullah khair, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khairan, caros telespectadores, esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala tenha nos dado compreensão daquilo que acabamos de escutar do nosso Bahri, do nosso oceano, que é o nosso Sheikh Abu Bakr Apadri, e continue acompanhando os nossos programas Horizontes do Ramadã a partir do Al-Hidayah Moçambique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan, Ramadan, chegou Ramadan, mês abençoado, presente de Allah, tão esperado, o tempo de mudar e nos
nos purificar, tempo de voltar a Allah e a fé renovar. رمضان رمضان شهر الرحمة والغفران رمضان رمضان يلا تقبل صيام رمضان رمضان شهر الرحمة والغفران رمضان رمضان يلا تقبل صيامنا. Jejuamos com imã e intenção, buscando Allah de todo o coração. Lemos o Coran, fazemos doa, buscando perdão e mais taqwa. رمضان رمضان شهر الرحمة والغفران رمضان رمضان يلا تقبل صيام رمضان رمضان شهر الرحمة والغفران رمضان رمضان يلا تقبل صيامنا. E Allah aceita nosso jejum, e Allah aceita nossas súplicas. Perdoa nossos erros, guia-nos ao Jannah, aproxima-nos de ti, Ya Rahman. Amém. رمضان شهر الرحمة والغفران رمضان رمضان يلا تقبل صيام رمضان رمضان شهر الرحمة والغفران رمضان رمضان يلا تقبل صيام